Um artista que já não pinta o mundo tal como é, mas a visão que o indivíduo tem dele. Mas o espectador é convidado a compartilhar esta subjetividade, a fim de que ela venha a ser de todos. O individual não se opõe ao comum. E assim funda a arte moderna. Educado no espírito do iluminismo, das luzes intelectuais do século XVIII, o pintor espanhol Francisco José de Goya y Lucientes soube explorar e revelar o que elas deixavam na sombra, as potências noturnas que dirigem a conduta dos homens. Goya foi o artista mais importante do seu tempo. Ele influenciou muito. Acredito que os artistas, tanto da Espanha como internacionalmente também. Ele foi um dos 3 maiores mestres da pintura espanhola da época. Quando ele tentou ingressar em 2 escolas de artes, ele não foi aceito. Foi aceito anos depois, porque ele não tinha nada a ver com os pintores que pintavam naquela época. No momento que ele foi retratar, na época ele pintava muitas pessoas, retratava filhos dos reis, os príncipes, né, as rainhas, e quando ele ia retratar essas pessoas, às vezes eles queriam que retratasse uma pessoa mais magra, mais feliz, mas não, ele retratava quem a pessoa era de verdade, e isso fugia do tempo dele. O artista começou, como tantos outros, a executar encomendas de cunho religioso. Passou aos retratos, o que lhe valeu o posto de pintor oficial de Carlos IV, da família real e da corte espanhola. Ele tinha uma visão muito pessoal da monarquia e às vezes eles esperavam que ele pintasse o retrato do rei, claro, de uma forma, mas ele pintava da forma como ele via aquela pessoa. Goya tinha até um certo desrespeito com a monarquia, porque ele compartilhava dos ideais da Revolução Francesa. Um de seus mais conhecidos retratos é o da Duquesa de Alba, que teria sido amante do pintor. Goya retratou a duquesa apontando para o chão, onde se lê somente Goya. O Goya teve muita amizade com a Duquesa de Alba. Não tem nada escrito, não tem nada que prove isso, que eles tinham uma relação muito íntima. Depois que ela ficou viúva, eles ficaram mais tempo juntos. Tanto que um dos quadros mais famosos de Goya, La Mala Vestida e La Mala Desnuda, tem a aparência da Duquesa de Alba, mas nunca foi comprovado isso. Perseguido pela Santa Inquisição por causa da alegada obscenidade de seus quadros e abandonado pela Duquesa de Alba, Goya contraiu uma doença misteriosa que o deixou temporariamente paralítico, parcialmente cego e totalmente surdo. Começou então a expor nos retratos as verdadeiras identidades e fraquezas dos seus modelos e produziu as primeiras imagens de loucura, que mais tarde retomará com frequência o tema da razão e da desrazão, a tal ponto que, durante anos, será propagada a lenda que o próprio pintor teria conhecido a loucura. O Goya perdeu totalmente sua jovialidade, transformando as rainhas em bruxas, os reis em demônios. Isso foi depois da guerra, tudo que ele viu na guerra, ele começou a retratar e os quadros também mudaram de cor, ficou mais para o cinza e para o negro. O destino que infligiu a Goya a surdez permanente abriu-lhe os olhos para a impotência humana diante da tragédia. Esta fase culmina em Desastres da Guerra, uma série de terríveis gravuras, nas quais o artista registrou a insurreição espanhola contra Napoleão, tornando-se o primeiro repórter visual de conflitos armados moderno. Nas séries de gravura Os Desastres da Guerra, se vê predomina o horror e a crueldade. Também se mostra a mudança técnica nas figuras. É interessante nas séries O Desastre da Guerra é que Goya ele é neutro. Ele não toma partido nem dos franceses nem dos espanhóis. Durante a última fase de sua vida, Goya criou as últimas e mais misteriosas obras de seu gênio atormentado, as figuras negras. Nelas, o pintor antecipou a evolução do fantástico no século XX, quando este gênero deixará de opor o real ao imaginário,
para revelar a estranheza do próprio real. As pinturas negras foram 14 cenas e o engraçado é que nenhuma delas tinha uma sequência. Cada uma contava uma história e algumas tinham uma história e as outras ninguém entendia o seu significado. Isso foi quando Goya foi morar numa casa de campo que ele tinha chamada Quinta del Sordo. E anos depois, as pinturas negras foram passadas para uma tela e hoje estão em exposição no Museu do Prado. As obras de Goya exaltavam a sugestiva beleza do incompleto, do imperfeito, do inacabado e, acima de tudo, a luta primal entre a luz e a escuridão, aquele fluxo do qual nasce toda a consciência da verdade.